mim, né? E no caso, antes de começar a aula, né, tem alguns anúncios, um anúncio, no caso, que seria o devocional dos jovens adultos no domingo, né? No caso, a gente já tinha compartilhado antes o convite da devocional lá no grupo, mas aí a gente vai colocar novamente para quem não tinha visto ou para quem perdeu, né, a imagem. Aí vai colocar lá de novo para reforçar. Então, só um minutinho. A primeira oração seria feita pela Fabiana, mas eu acho que ela não está aqui na aula. Eu não estou vendo ela, não. Deixa eu ver. Não, ela não entrou ainda na aula. Então, nesse caso, será que alguém gostaria de fazer a primeira oração? Então, eu acho que eu estou indicada para fazer, não sei se era a primeira não é, a última. Aí podia trocar, né? Será que meu nome está aí? Tá, seria a última. Aí eu acho que podia trocar, né? Porque daí quando ela chegar, ela faz a última, eu faço a primeira, se não tiver problema. Ah, pode ser então. Por favor. Posso fazer agora? Sim. Sim. Ok, então farei. Nosso querido amado Pai Celestial, Senhor, muito obrigada pelo Evangelho verdadeiro em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por termos acordado bem dispostos, poder aprender um pouquinho mais sobre o Teu Evangelho aqui nessa aula do Instituto, que proporciona tanto conhecimento. Obrigada pela disposição da professora Rosana de ter preparado com tanto carinho a aula. Que Seu Espírito possa estar aqui e que possamos aprender um pouquinho mais hoje. Que os jovens possam, que ainda não entraram na aula, que o Senhor possa tocar em seus corações, que possam estar aqui conosco. Obrigada por todas as bênçãos, nos ajude a termos um ótimo final de semana. Essa oração deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, agora a gente vai passar o tempo da aula para a professora Rosana. Ok, então, gente, vamos lá. Sobre a aula passada, vocês conseguiram refletir alguma coisa durante essa semana? Alguma experiência que tiveram? Ah, tá. Pessoal, quem puder, quando for falar ou deixar a câmera ligada, né? Além de ligar o áudio, puder ligar a câmera também para a gente ver o rostinho de vocês, tá? Quem puder, tá bom? Pode ligar a câmera aí que a gente gosta bastante de ver aí o rostinho de vocês. Nada, nenhuma experiência. Nós falamos sobre procurar compreender, né, a atração que algumas pessoas têm por pessoas do mesmo sexo, né? E amá-los, né? Às vezes a gente só entender não basta, nós temos que amar as pessoas, né? E também falamos sobre a união das famílias pela eternidade, tá bom? Agora, essa semana, nós vamos falar a lição 10, que é o novo e eterno convênio do casamento. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Tem alguma coisa de áudio aqui aparecendo para mim, não sei o que é. Tá ouvindo? Então, vamos lá. Lição 10, o novo e eterno convênio do casamento. Aqui o nosso templo de São Paulo, lindo, maravilhoso, onde nós podemos, um dos lugares onde nós podemos fazer, né, o convênio eterno. Tem outros templos aí pelo Brasil, cada vez chegando mais. Traz muita felicidade para a gente, né, quando o profeta anuncia aí novos templos. Espero que chegue logo aí o da Zona Leste, que fica pertinho da gente aí, né?
Então, vamos lá. Quem pode ler para mim aí uma citação do presidente Nelson? Eu posso ler. Por favor. O presidente russo M. Nelson ensinou que o casamento celestial é o mais elevado e duradouro tipo de casamento que nosso Criador pode oferecer a seus filhos, proporcionando maiores possibilidades para a felicidade do que qualquer outro relacionamento. Quer comentar, Ana? É igual o que a gente estudou na aula do dia 25, que é tipo aquela pirâmide, né? Que uma ponta é a pessoa, outra ponta é o cônjuge, e a ponta de cima é Deus. Que no caso, qualquer relacionamento que tem o Senhor no centro, né? A gente é o melhor relacionamento que tem. Porque não vai ter briga, não vai ter discussão, não vai ter separação. Então, é o melhor que tem, né? Sim. Assim, sempre vai ter uma briguinha, viu, Ana? Concordam comigo, os casados? Uma briguinha sempre tem, né? Mas, assim, quando a gente tem esse convênio eterno, acho que a gente tem uma motivação muito maior de estar resolvendo os desentendimentos. Concordam? É isso aí. É isso aí. Mas tá certo, você falou, tá? Oi? Não ia concordar com você, né? Tem os desentendimentos, mas eu acho que isso faz parte para poder fortalecer. Aí não é somente a briga, e sim como que o casal faz para superar esses desentendimentos. Mas o mais importante é que ele é duradouro, independente das brigas, né? Sim, isso mesmo. A gente tem maiores possibilidades para a felicidade do que qualquer outro relacionamento. Saber que tudo que nós fizermos para o nosso cônjuge, o que o nosso cônjuge fizer para nós, não é só para essa vida, né? É eterno. Tudo vai refletir na eternidade aí. Alguém mais quer falar? Por que devo me esforçar para ter um casamento eterno? Vamos lá. Quem ainda não tem, vai. Essa pergunta é mais direcionada, né? Mas também pode falar quem já tem um casamento eterno aí. Por que vocês acham que a gente deve se esforçar para ter um casamento eterno? Ali embaixo, ó, maiores possibilidades para a felicidade do que qualquer outro relacionamento. Então, além de ser um mandamento, né? Nós temos maiores possibilidades para a felicidade. Nós vamos aprender sobre isso na aula de hoje, tá? A aula inteira, vamos falar, a aula inteira não, mas nesse tema a gente vai falar sobre isso. O que nos proporciona felicidade e essa grande responsabilidade que temos, né? Não podemos aí fugir dela, tá bom? Durante o estudo dessa semana, nós fomos aí admoestados a pensar no casamento das pessoas que você conhece. Então, talvez você se pergunte sobre como o casamento no templo difere do casamento civil. Alguém conversou com alguém essa semana? Que foi uma tarefa, né? Que foi dada aí para quem estudou a aula, né? Alguém conversou ou quer comentar sobre já ter conversado com algum casal que é um casamento eterno, como eles se relacionam, qual é a diferença? Ninguém falou com ninguém nunca na vida sobre qual a diferença do casamento eterno e o que elas sentem? Então, o casamento eterno. Pode falar. Quem que... Guilherme. Oi, Guilherme, pode falar. Eu tenho uma experiência própria, assim, da minha familiar. Meus pais, infelizmente, eles são separados, eles são membros da igreja. Hoje eles continuam firmes ainda, mas são separados. E meu pai, com a minha madrasta, que eu considero como se fosse minha mãe mesmo,
com muito carinho e respeito que eu tenho por ela, ela nunca foi selada ao templo, né? E esse era o maior desejo, a maior missão dela, né? É a maior meta da vida dela. E ela era casada com um homem que não era membro da igreja, e ela sofria muito, né? E teve um tempo que o senhor, infelizmente, esse homem veio a falecer, e aí foi quando ela conheceu o meu pai. E o meu pai, ele sempre tentou pedir autorização para poder selar de novo. E nunca na história, não posso falar nunca na história, né? Como posso explicar? Era difícil ver, o próprio presidente do templo falou, uma liberação tão rápida para ele poder se selar novamente com a minha madrasta. O presidente do templo falou, mas vocês estão casados há quanto tempo? Há 1 ano. Há 1 ano? Mas quanto tempo você recebeu essa autorização? Aí ele falou, ó, faz uns 4 meses atrás eu tinha recebido essa autorização, só que pedi para eu esperar 1 ano de casamento civil. E aí eles foram selados. Então, para mim, eu gosto de pensar 2 coisas sobre essa história, né, da minha família. A importância de uma mulher que definiu e colocou como uma meta e uma missão ter uma família eterna. E eu nunca vi uma felicidade tão grande quanto foi a dela quando ela se ajoelhou nos altares do templo. E foi muito especial. E o segundo é que o Senhor, ele conhece as suas obras. Então, ele sempre dá oportunidade ao seu filho continuamente, né? Às vezes a gente pensa, divorciou, acabou. Não, o Senhor sempre dá uma oportunidade, é porque não deu certo. Mas eu gosto muito de pensar dessa forma. Como o Senhor, ele realmente nos abençoa muito. Ok, Guilherme, obrigada pela sua participação aí. Quem mais? Alguém que mais quer falar? Alguma coisa que lembrou aí? Eu também tenho uma experiência, né? Eu aguardei pelo casamento aí eterno muito tempo também, né? Então, até tenho ali ali atrás, não sei se vocês conseguem ver o selamento ali do. Peraí. Deixa eu pegar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui o casamento, meu selamento com o meu atual marido foi dia 10 de junho de 2017. Então, foi muito esperado, porque imagina, sou membro da igreja desde 1985. Eu tinha 15 anos. E eu almejava por isso. E eu realmente fiquei esperando o momento certo, né? Porque eu tive outro casamento também, mas não pude me selar. E aí, finalmente, eu consegui me selar com o meu atual marido, Luiz. Então, foi muito bom para mim realizar esse sonho também. Então, eu imagino a emoção aí da sua mãe, Guilherme. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Vamos lá, quem quer ler aí Doutrina e Convênios 131, de 1 a 4, falando aí, porque mais um dos motivos, né, da grande importância aí do convênio eterno. Eu posso ler. Por favor, Luídia. Na glória celestial há 3 céus ou graus. E para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do casamento, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo.
poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Ok, quer comentar, William? Sim, para podermos ver a importância que é a família para o Senhor, né? Que o Evangelho deixa muito claro que a família é importante e que se a gente não cumprir esse mandamento do novo e eterno convênio, não vai receber o maior grau de glória, que é o reino celestial, que é o que todos almejam. Então não tem acordo, né? Não tem como chegar nesse reino sem o seu parceiro eterno. Então, para mim fica claro que a família é a base do Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Obrigada, William. Quem mais quer falar? Vou pôr um vídeo aqui para a gente assistir. Ele é recente, tá, gente? É muito bom. Eu gostei do tema. Ele falou o tempo todo sobre o casamento e sobre o eterno convênio aí, tá? Então, peraí. Ô, mãe, o vídeo não tá rolando, não. Pera Não sei, lá. não sei se já era pra estar, né? Mas aqui pra mim não apareceu. Ah, já era para estar. Vamos lá, vocês estavam ouvindo? Também não. Eu não ouvi e nem vi. Tá, então pera lá. Os meses E de nosso agora? casamento, minha querida esposa expressou o Agora desejo sim. de estudar Agora música. sim. Com o intuito de agradar minha amada, Maravilha. Então vamos voltar decidi aqui para vocês pegarem do começo. Nos primeiros meses de nosso casamento, minha querida esposa expressou o desejo de estudar música. Com o intuito de agradar minha amada, decidi orquestrar uma bela e sincera surpresa. Fui a uma loja de instrumentos musicais e comprei para ela um piano de presente. Com empolgação, coloquei a nota fiscal dentro de uma caixinha que continha um lindo laço e dei a ela na esperança de que houvesse uma reação calorosa de gratidão pelo seu marido extremamente amoroso e atencioso. Quando abriu aquela caixinha e viu seu conteúdo, ela amorosamente olhou para mim e disse: "Ah, querido, você é maravilhoso. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Isto aqui é um presente ou uma dívida?" Depois de nos aconselharmos sobre a surpresa, decidimos cancelar a compra, pois vivíamos com um orçamento de estudantes, assim como acontece com muitos jovens recém-casados. Essa experiência me ajudou a reconhecer a importância do princípio da parceria plena em nosso relacionamento conjugal e como sua aplicação poderia ajudar minha esposa e eu a sermos unos de coração e vontade. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo proclama o princípio da parceria plena entre a mulher e o homem, tanto na vida mortal como nas eternidades. Embora cada um possua atributos específicos e responsabilidades divinamente atribuídas, a mulher e o homem desempenham papéis igualmente relevantes e essenciais no plano de felicidade de Deus para seus filhos. Isso foi evidenciado desde o princípio, quando o Senhor declarou que não era bom que o homem estivesse só. Por conseguinte, faria uma adjutora própria para ele.
No plano do Senhor, uma adjutora própria significava uma companheira que andasse lado a lado com Adão em uma parceria plena. Na realidade, Eva foi uma dádiva celestial na vida de Adão. Por meio de sua natureza divina e de seus atributos espirituais, ela inspirou Adão a trabalhar em parceria com ela para que cumprissem o plano de felicidade de Deus para toda a humanidade. Vamos considerar 2 princípios fundamentais que fortalecem a parceria entre o homem e a mulher. O primeiro princípio é: todos são iguais perante Deus. De acordo com a doutrina do Evangelho, a diferença entre a mulher e o homem não se sobrepõe às promessas eternas que Deus tem para seus filhos e suas filhas. Um não tem mais possibilidades de glória celestial do que o outro nas eternidades. O próprio Salvador convida todos nós, filhos de Deus, a nos achegarmos a Ele e a participarmos de sua bondade, e Ele não repudia quem quer que o procure. Portanto, nesse contexto, todos somos considerados iguais perante Ele. Quando os cônjuges compreendem e incorporam esse princípio, eles não se posicionam como o presidente ou o vice-presidente de sua família. Não há superioridade nem inferioridade no relacionamento conjugal, e nenhum anda à frente ou atrás do outro. Eles caminham lado a lado, de igual para igual, como filhos divinos de Deus. Eles se tornam unos em pensamento, em desejo e em propósito com nosso Pai Celestial e com Jesus Cristo, liderando e guiando a unidade familiar juntos. Em uma parceria igualitária, o amor não é uma posse, mas sim participação, parte daquela criação conjunta que é o nosso chamado humano. Com a verdadeira participação, marido e mulher se fundem na unidade sinérgica de um domínio eterno, que, sem ser compelido, fluirá pleno de vida espiritual para o casal e para sua posteridade eternamente. O segundo princípio relevante é a regra de ouro ensinada pelo Salvador no Sermão da Montanha. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Esse princípio indica uma atitude de mutualidade, reciprocidade, união e interdependência, e tem como base o segundo grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele se funde com outros atributos cristãos, como a longanimidade, a brandura, a mansidão e a bondade. Para compreendermos melhor a aplicação desse princípio, podemos olhar para o sagrado e eterno vínculo estabelecido por Deus entre nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles se tornaram uma só carne, criando uma dimensão de união que lhes permitiu caminharem juntos com respeito, gratidão e amor, esquecendo-se de si mesmos e buscando o bem-estar um do outro em sua jornada rumo à eternidade. Essas são as características que buscamos em um casamento unido hoje em dia. Por meio do selamento no templo, uma mulher e um homem entram na santa ordem do matrimônio, no novo e eterno convênio. Por meio dessa ordem do sacerdócio, eles recebem bênçãos eternas e poder divino para dirigirem seus assuntos familiares à medida que vivem de acordo com os convênios que fizeram. A partir desse momento, eles prosseguem de maneira interdependente e em plena parceria com o Senhor, especialmente no que diz respeito a cada uma de suas responsabilidades divinamente atribuídas de nutrir e de presidir em sua família. Nutrir e presidir são responsabilidades interrelacionadas e simultâneas, o que significa que a mãe e o pai têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais e compartilhar uma liderança equilibrada de seu lar. Nutrir significa instruir, ensinar e apoiar os membros da família. Isso é feito ajudando-os a aprender as verdades do Evangelho e a desenvolver a fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo, em um ambiente de amor. Presidir significa ajudar os membros da família a voltarem a habitar na presença de Deus. Isso é feito ao servir e ensinar com gentileza, mansidão e amor puro. Também inclui liderar os membros da família na oração regular, no estudo do Evangelho e em outros aspectos da adoração.
Os pais trabalham em união, seguindo o exemplo de Jesus Cristo para cumprir essas duas grandes responsabilidades. É importante observar que o governo da família segue o padrão patriarcal, diferindo em alguns aspectos da liderança do sacerdócio na igreja. O padrão patriarcal implica que a esposa e o marido devem prestar contas diretamente a Deus pelo cumprimento de suas atribuições sagradas na família. Esse padrão exige uma parceria plena, a observância intencional de todos os princípios da retidão e da prestação de contas, e proporciona oportunidades de desenvolvimento em um ambiente de amor e de auxílio mútuos. Essas responsabilidades especiais não implicam em hierarquia e excluem totalmente qualquer tipo de abuso ou uso indevido da autoridade. A experiência que Adão e Eva tiveram depois de deixarem o Jardim do Éden ilustra lindamente o conceito de interdependência entre uma mãe e um pai, ao nutrirem e presidirem sua família. Conforme ensinado no livro de Moisés, eles trabalharam juntos para lavrar a terra com o suor de seu rosto, a fim de prover o bem-estar físico de sua família. Trouxeram filhos ao mundo, invocaram o nome do Senhor juntos e ouviram sua voz, que vinha do caminho em direção ao jardim do Éden. E aceitaram os mandamentos que o Senhor lhes deu e se esforçaram para obedecer a eles. Eles então deram a conhecer essas coisas a seus filhos e suas filhas, e não cessaram de clamar a Deus juntos, de acordo com suas necessidades. Meus queridos irmãos e irmãs, nutrir e presidir são oportunidades, não atribuições exclusivas. Uma pessoa pode ter a responsabilidade por algo, mas talvez ela não seja a única pessoa com essa responsabilidade. Quando pais amorosos compreendem bem essas duas grandes responsabilidades, eles se esforçam juntos para proteger e cuidar do bem-estar físico e emocional de seus filhos. Eles também os ajudam a enfrentar os perigos espirituais de nossos dias, nutrindo-os com a boa palavra do Senhor, conforme revelada a seus profetas. Embora o marido e a mulher apoiem um ao outro em suas responsabilidades divinamente atribuídas, enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Às vezes, um dos cônjuges terá a responsabilidade de desempenhar ambos os papéis simultaneamente, seja temporária ou permanentemente. Recentemente conheci uma irmã e um irmão que vivem nessas condições. Como pais solos, cada um deles, dentro de sua esfera familiar e em parceria com o Senhor, decidiu dedicar sua vida inteiramente ao cuidado espiritual e temporal de seus filhos. Eles não perderam de vista os convênios feitos com o Senhor no templo e suas promessas eternas, apesar de cada um deles ter passado por um difícil divórcio. Ambos buscaram a ajuda do Senhor em todas as coisas, esforçando-se continuamente para vencer seus desafios e trilhar o caminho do convênio. Eles confiam que o Senhor cuidará de suas necessidades, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Ambos nutriram seus filhos, ensinando-os com brandura, mansidão e amor puro, mesmo vivenciando circunstâncias difíceis na vida. Pelo que sei, esses dois pais solos não culpam a Deus por seus infortúnios. Em vez disso, eles anseiam pelas bênçãos que o Senhor reservou para eles com um perfeito esplendor de esperança e confiança. Irmãos e irmãs, o Salvador estabeleceu o exemplo perfeito de unidade e harmonia de propósito e doutrina com nosso Pai Celestial. Ele orou em favor de seus discípulos, dizendo: para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que sejam um como nós somos um. Testifico a vocês que se nós, mulheres e homens, trabalharmos juntos em uma parceria verdadeira e de igual para igual, desfrutaremos da união ensinada pelo Salvador à medida que cumprimos as responsabilidades divinas em nosso relacionamento conjugal. Prometo a vocês, em nome de Cristo, que corações serão entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Testifico a vocês
que se nós, mulheres e homens, trabalharmos juntos em uma parceria verdadeira e de igual para igual, desfrutaremos da união ensinada pelo Salvador, à medida que cumprimos as responsabilidades divinas em nosso relacionamento conjugal. Prometo a vocês, em nome de Cristo, que corações serão entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros, que encontraremos mais alegria em nossa jornada rumo à vida eterna e que nossa capacidade de servir uns aos outros e uns com os outros se multiplicará significativamente. Presto testemunho dessas verdades no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Falou tudo e mais um pouco, né? Eu gostei bastante de tudo que ele falou. E aí, ele estava falando, eu lembrei da parte que a Ana Beatriz comentou no começo da aula, né? Que ela falou sobre a parceria com Deus, né? Aquela pirâmide, né? Que Deus faz parte do nosso relacionamento. Não sou só eu e o Luiz, né? O Senhor, ele está junto ali. O que mais, gente, que vocês querem comentar aí? Ninguém quer falar nada? Ninguém gostou do vídeo do Ulisses? O brasileiro, né? Está lá no Fórum dos 12. Oi, Rosane, eu queria falar, sim. Eu gostei da a primeira parte que ele já começou falando, que todos somos iguais, o homem e a mulher. Isso me chamou bastante atenção, porque hoje em dia, o que você vê é a disputa, né, de quem é o melhor, se é o homem e a mulher. E ele falou que não, que nós somos iguais. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas né, por que as pessoas disputam isso? E qual o propósito do Senhor? E eu sempre tive em mente de que o homem e a mulher, apesar de sermos iguais à vista de Deus, o que as pessoas confundem é que cada um tem as suas funções, mas para que os dois possam chegar no mesmo lugar, que é o reino celestial. Então, eu não sou melhor que o meu esposo, nem o meu esposo melhor que eu. Só que ele tem as funções dele e eu tenho as minhas para que a gente possa chegar num determinado lugar. Então, esse é o maior objetivo do Senhor, que a gente trabalhe juntos para alcançar um objetivo. Isso que me chamou a atenção no vídeo. Perfeito. Isso mesmo, Ídia. É a nossa parceria eterna e precisa dessa colaboração, né? De igualdade. Respeito isso, né? E envolve o amor também, né? A gente saber, né? Lidar com às vezes, um pouco de egoísmo da nossa parte, orgulho, e tá aí deixando a oportunidade para o outro também estar lado a lado, né? Eu, quando eu era jovem, acho que uma das primeiras aulas que eu recebi, quando eu me filiei à igreja, assim que eu me batizei, foi sobre casamento, né? E a nossa professora, na época, acho que era a irmã Conceição, a presidente, né, das moças, ela deu para mim um papelzinho de lembrancinha, estava escrito, né, que a mulher ela foi tirada da costela de Adão, não dos pés para ser pisada por ele, e assim vai, né, a citação, mas ela foi tirada de debaixo dos seus braços, né, para ser da costela ali, né, que fica debaixo dos braços, para ser protegida, amada por ele, né. Então, às vezes, tantas vezes acontece também com a mulher, né, de querer se sobrepor ao homem, e essa competição que você falou aí, que um é melhor que o outro, não existe isso, né? Cada um com seu atributo. Nós vamos falar sobre isso agora, nessa aula que vai começar agora, a próxima aula. Mas alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o que a gente conversou até agora? Sobre o vídeo aí, o discurso do Ulisses? Eu queria falar algo. Pode falar. Eu acho que uma das grandes ferramentas que o inimigo usa é pegar causas boas e fazê-las parecer ruins, né? Principalmente para quem
tenham uma fé, principalmente para os membros da igreja. Então, por exemplo, essa questão que hoje em dia está sendo muito falada sobre a igualdade entre os homens e as mulheres, né? É uma causa boa, é algo bom que está se espalhando pelo mundo hoje. Porém, precisa ser feito à maneira do Senhor, né? Porque se deixar o inimigo tomar conta dessa causa, vai ficar desequilibrado, né? Como ele tenta fazer com tudo. Ele tenta colocar as pessoas em papéis diferentes, em fazendo coisas diferentes do que elas deveriam fazer e tudo mais. Então, essa é uma causa boa. Ultimamente as pessoas têm falado mais sobre isso. Mas a gente precisa, ao mesmo tempo em que o mundo avança nesse sentido, a gente precisa sempre ouvir a voz dos profetas, porque eles trazem a verdade a respeito desse assunto. Essa é a vantagem de nós termos um profeta vivo, porque eles trazem a vontade de Deus de maneira atualizada. Não somente o que está escrito nas Escrituras, mas são palavras vivas. Então, à medida que essa causa for avançando pelo mundo, né, a igualdade entre homens e mulheres, é importante que a gente fique por dentro também do que os profetas estão falando sobre isso, para que assim a gente possa avançar com o mundo nesse assunto, só que sem perder o foco do que é verdadeiro. Perfeito, Yuri. Isso mesmo. Porque é igual a gente está falando, né? O Ulisses falou, a Ana falou, é uma parceria com o Senhor. Não é só eu, meu marido e o mundo, né? É o Senhor ali no topo, né? Na organização de tudo, porque o que ele faz é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas o que ele faz, o que ele fala é perfeito. Então, é para o nosso bem e é para tudo que ele nos dá, nos deixa nesse mundo, é para a nossa felicidade. Ele nos deixou esse casamento eterno aí, maravilhoso. Saber que nós podemos ter a nossa família conosco e não vamos nos separar e não precisamos sofrer tanto, né, com uma perda que possa acontecer, que nós temos esperança de logo nos encontrarmos de novo. Tá bom? Vamos seguir aí para a próxima aula. A escolha da companheira ou do companheiro eterno. Bom, já que é um mandamento, né? A gente casar, se selar ao cônjuge, ter uma família eterna, vamos ter que ter uma escolha, né? Tomar cuidado com a escolha, mas precisamos fazer essa escolha, correto? Quem pode ler para mim o Elder Kenton L. Cook? Ele deixou aí para a gente uma citação, por favor. Estão vendo? Estão me ouvindo? Assim, posso ler, Rosana? Pode, Fabiana, por favor. Você ficou para fazer a última oração, tá? Tá bom, obrigada. Brother Kenton L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos, aconselhou: por favor, ocupem-se zelosamente em atividades espirituais e sociais compatíveis com sua meta do casamento no tempo. Ok, então, Fabiana, o que você entende por se ocupar zelosamente em atividades espirituais e sociais? Que todos nós, todos os solteiros precisam ter essa meta aí do casamento no tempo, né? Eu acho que assim, é uma coisa que vai determinar de consequências eternas, né? É uma decisão de consequências eternas. Então, a coisa que você tem que mais se ocupar na vida, vocês jovens aí que ainda não escolheram, é desse tempo, né? De participar dessas atividades, de observar bem, né? Eu lembro de uma citação do presidente, acho que foi do presidente Hinckley ou do presidente Monson, não lembro qual dos dois, mas falou que quando a gente está à procura, a gente tem que ficar com os olhos bem abertos, né? É a nossa hora de olhar, né? E eu acho que, linkando com o que foi falado anteriormente, né, na outra aula, observar quem é o meu Pai Celestial, porque já que o Senhor é o ponto central do casamento eterno, né? Observem quem ama mais o Senhor. A pessoa tem que amar mais o Senhor do que você mesmo. Então, essa é a hora, né? De ocupar essas atividades para achar essas pessoas, né? Isso mesmo, Fabiana. Obrigada, concordo plenamente.
Então, aqui tem uma historinha do Luiz, né, que ele voltou da missão e ele falou para a família dele que queria estar estudando, não estava preocupado com o casamento, se distraía com outras coisas, né? Depois eu queria que vocês vissem no tema da aula a história toda, que eu achei muito bonitinha. E aí tem a história da Emma, que aí ela era também da igreja, né? Os dois eram da igreja. E ela já tinha terminado os estudos e tudo, e estava trabalhando, e ela ficava já ela já estava mais preocupada em um relacionamento, né? Então, quais são as suas impressões sobre as preocupações de Luiz e Emma? No caso, o Luiz estava de boa, tranquilo, e a Emma já estava preocupada e pensando em como ela conseguiria encontrar alguém. E aí eles pedem até para responder essa pergunta, a gente se basear na sessão 1, que foi da aula que eu dei para vocês, a primeira aula. Qual era o conselho da gente na primeira aula, né? Confiar no Senhor. Lembra que nós falamos sobre os atalaias? Que a gente precisa confiar no Senhor. Às vezes a gente tem um pouquinho de dúvidas e medos, né? Quando vamos escolher um companheiro, né? Ou companheira. Então, reflitam sobre isso, se puderem ver aí a aula toda para vocês refletirem sobre essa história, que eu achei bonitinha, né? E depois, no final da história, acabou que o Luiz, ele sentou mais perto da Emma ali, e os dois começaram a ter uma amizade, e aí fizeram algumas atividades juntos, então aí acabou que eles começaram a se gostar e se apaixonaram. Então ficou bem bonitinho o final Disney, né? Como meu marido fala. Então, é mais ou menos isso, né? A gente tem que criar oportunidades. Então, a igreja está fazendo bastante atividade, ela ajuda, né, a que os jovens possam se unir aí. E quem pode ler para mim essa escritura aí que fala também sobre essa confiança no Senhor? Eu posso. Provérbios 3, do 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ok. Quer comentar alguma coisa, Giovana, sobre o que a gente viu até agora e sobre essa escritura aí? Acho que o que essa escritura mais fala... Gente, desculpa, eu tô muito rouca hoje. Mas acho que o que essa escritura mais fala é não achar que o seu pensamento sempre será o certo. A gente não precisa acreditar ou se preocupar com os nossos desejos, né? E o Senhor sempre estará correto, o Senhor sempre vai dar o melhor, mesmo que não seja a nossa vontade. Então, para a gente direitar nossas veredas, dar tudo certinho e confiar no Senhor, acima de tudo. Isso, Giovana, obrigada. Igual a gente já comentou em outras aulas, né? Que às vezes o mundo ele prega o quê? Que não precisa casar, não, só ficar junto, ver se dá certo, se não der certo, separa, arruma outro. Então, o mundo é meio desestruturado quanto a isso, né? Há muitas opiniões aí que a gente, né, acaba ouvindo, e a gente às vezes pode até se confundir, né? Mas nós sabemos, como foi falado, o Yuri falou também, sobre a organização, né? O Senhor, ele deixou estabelecido, ele é o nosso alicerce. Se nós não temos esse alicerce das palavras do Senhor, dos mandamentos, a gente vai desabar, com certeza. Então, eu queria, então, o Senhor realmente fala para a gente não ter medo, né? Às vezes, vou casar só quando eu tiver uns 35 anos, depois que eu tiver formado na faculdade, com um emprego bom, né? Então, será que é essa vontade do Senhor para você, né? É importante a gente orar, conversar bastante com o Senhor, buscar aconselhamento com os líderes da igreja e ver, né? Se é importante, igual o Ulisses falou, né? No começo do casamento, ele ainda estava estudando. Lógico, não podemos fazer dívidas acima do que podemos pagar, que nem ele queria comprar o piano para a esposa, né? Mas nós não precisamos, talvez, terminar tudo isso
para nos casar. Eu acho que nós podemos, junto com o marido e a esposa, fica, acho que tudo mais fácil, né? Tem aquela parte que fala também que nós não podemos querer um parceiro perfeito, porque também nós não somos perfeitos, né? E talvez tenha um discurso que fala que talvez se você encontrar a pessoa perfeita, será que essa pessoa perfeita ia te querer porque você é imperfeito? Então, né, tudo isso para a gente pensar direitinho. E aí eu pedi para vocês, ali no WhatsApp, fazer uma lista, né, de quais atributos e qualidades nós queremos no parceiro eterno, né, no parceiro eterno. Então, queria que vocês fizessem essa lista aí, tá bom? Ficando essa pergunta aí, como você exerceu ou poderia exercer fé no Senhor em sua busca por encontrar o companheiro ou companheira eterna? Então, gente, vamos rapidinho aqui fazer essa lista aqui, não sei se dá para vocês verem. Estão vendo aqui? Qualidades e atributos que quero no meu companheiro eterno ou companheira eterna? Dá para ver a tela? Dá sim. Então, o que vocês querem? Ó, vou colocar aqui, primeiro atributo, que eu sempre busquei num homem, né, no meu companheiro eterno, e encontrei no meu atual. Ele é trabalhador. Quais mais atributos a gente encontra? A gente quer no parceiro, gente? Quem está solteiro aí, mas quem já é casado também. O que encontrou? O que esperou no companheiro? Vamos lá, vamos fazer a lista aí. Trabalhador, honesto, meu marido também é honesto. Falem aí das esposas, gente. Vou dar um espacinho para falar das esposas aqui. Vamos lá. Esposas. Aqui são os maridos. Maridos. Tá Ô, mãe, tudo bem? é para estar aparecendo na tela o que você está escrevendo? Não tá? Tá parado no slide que tá com a pergunta, como você Peraí. exerceu? Ah, tá. Eu tô falando sozinha aqui. Quer dizer, falando sozinha não. Eu tô escrevendo, pensando que vocês estão vendo. Espera aí um pouquinho. E agora? Deu para ver? Deu para ver? Agora sim. Qualidades e atributos que quero no meu companheiro eterno ou companheira eterna. Ó, eu pus uma listinha ali. Maridos, trabalhador, honesto. E as esposas? Que alguém quer falar? Qual atributo esperava ou está esperando no relacionamento aí? Quando for casar, os que estão solteiros. Olha, os casados podem falar? Para falar, o que você esperava da sua esposa antes de você casar? Ó, Qual atributo que você esperava dela aí? Acho que um dos atributos que eu sempre pensei em ter não, que minha esposa tivesse, seria a confiança em Deus, né? E a minha esposa, sou suspeito de falar, mas ela confia muito no Senhor, sabe? E além de confiar muito no Senhor, acho que ela veio com um atributo que eu tenho muito orgulho, que é a compaixão com o próximo. A esposa, ela nunca vê o mal nas pessoas. Sabe aquele símbolo do Yin, Yang, Yin, como que é, amor? Yin, eu sou a parte preta do... Ela é a parte... Ela é a branca. Ela sempre tenta me ensinar os ensinamentos de Cristo, falar para ter paciência com as pessoas, confiar nas pessoas, e isso eu aprendo muito com ela, sabe? E assim hoje me tornei, eu acho que uma pessoa melhor nessa parte. Maravilha. Aí, tá vendo, Guilherme? É assim mesmo, um completa o outro no que está faltando, é a parceria aí. Exatamente. Quem mais? Vamos lá, o que vocês esperam aí das esposas futuras ou atuais, o que vocês esperavam antes de casar? Eu acho que é uma coisa meio besta, igual minha mãe falava
desde pequena que a gente escutava sobre isso também, um pouco que o Gui falou, que amar a Deus acima de tudo. Então, se você quer casar com um homem bom, então você tem que casar com um bom sacerdócio. Você não pode casar somente com um homem. Se você quer alguém que ame a Deus acima de tudo, ele tem que ser um bom sacerdócio. Falou quase tudo. Vamos lá. Tem mais coisa para se falar, mas isso é ótimo também. Tem mais, gente? Vamos que ela está acabando e a gente tem uma mensagem especial aí de um casal. Bom, o que eu busquei quando eu estava para me casar, né? Um dos atributos principais para mim era a confiabilidade. Eu precisava confiar mesmo, né? Então, assim, a Ellen, ela pode me falar qualquer coisa, por mais absurdo que seja, eu vou confiar nela. Porque para mim, o relacionamento não é um lugar para ficar desconfiando, entendeu? Então, se ela falar, levantar 2 horas da manhã falando que tem uma atividade das moças e que vai ficar fora até de manhã, eu vou acreditar nela. Simples assim. É zero desconfiança. Zero. Então, foi esse um atributo que eu busquei, né? Quão confiável essa pessoa pode ser. Perfeito, Yuri. Gente, não dá mais tempo de fazer a lista, mas façam a listinha de vocês aí, principalmente os solteiros, o que vocês esperam para o companheiro eterno ou companheira eterna. E daí, depois que vocês fizerem a lista do que vocês esperam, vocês olhem para si mesmos e vejam se vocês têm esses atributos, tá bom? Aí, se não tiverem ainda todos 100%, procurem crescer, progredir, tá bom? É só essa a designação da aula aí, da professora. Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos um casal agora, o Guilherme e a esposa dele, tá bom? Então, Guilherme, esteja à vontade aí para encerrar a aula, dizendo um pouquinho como você conheceu a esposa e ela vice-versa também, pode falar. Fiquem à vontade aí. Peraí, só um minuto, show. Perfeito. Então, nós nos conhecemos há mais de 4 anos, né? Como assim nós nos conhecemos há mais de 4 anos? Eu e a Sabrina, nós tivemos a oportunidade de servirmos missão juntos, né? Mas nunca passamos acho que na mesma zona a gente passou 2 vezes, amor. Uma vez só que era uma zona muito distante, então a gente pouco se via. Só que a gente se conhecia, né? Por causa da missão inteira, a gente se conhecia nos mission tour que tinha na missão e tal. Mas a gente nunca tinha, acho que, pensado nisso ou algo do tipo. Tanto que a Sabrina, ela voltou da missão, né, amor? E primeiro do que eu, e ela começou a namorar. E aí, depois ela foi e não deu certo, não foi para frente, graças ao bondoso Pai. Obrigado, Senhor. Tô brincando. Mas eu voltei da missão e eu acho que, como todos os missionários retornados, não sei se todos, mas não posso colocar isso, mas alguns, eu não queria muito me relacionar com ninguém ainda, né? Eu queria conquistar os meus objetivos, né? Em começar a estudar, começar a procurar um emprego, a fazer algumas coisas que realmente eu sentia que precisava. E eu lembro que a gente começou a conversar em janeiro, não foi, mano? Na virada do ano, pelo Instagram. E eu sempre via a Sabrina, sempre admirava ela muito. Ela foi a melhor sister que teve na missão. Eu falo com propriedade, porque eu vi esse feedback do presidente da missão. Ele falava muito bem dela. Então, eu sempre vi ela como uma grande mulher, tá? Mas nunca com os olhos de namorar, isso na missão. E quando eu voltei, aí o jogo virou. Eu falei, agora pode. Tô brincando, agora pode. É como se lá tivesse. E para mim foi uma oportunidade muito grande quando ela começou, nós começamos a conversar, depois nós fomos pro WhatsApp, aí conversamos. Eu falei, aí uma vez, acho que o primeiro encontro que nós tivemos, eu quis fazer uma surpresa para ela, né? Porque ela estava muito triste por conta do outro relacionamento que ela teve, né? Foi meio conturbado, né, mano? E eu quis fazer algo de diferente para ela, para que pudesse chamar a atenção dela.
Então eu falei para ela, eu não quero fazer esses encontros clichê da igreja, que é vai assistir um filme ou vai comer no McDonald's. Quero fazer algo diferente e emocionante, que é para saber se ela quer realmente alguma coisa comigo ou não. Aí eu falei, ó, Sabrina, vamos ter um encontro, mas eu não vou te falar, é surpresa. Aí quando nós chegamos no shopping, aí eu levei ela no kartódromo. Aí a gente vai andar de kart. Eu falei, agora eu quero saber. E eu lembro que, para mim, foi muito especial aquele momento. E aí, depois de lá do kart, nós fomos comer na praça de alimentação e a gente ficou a tarde toda conversando sobre a missão. E batendo papo sobre a missão, batendo papo sobre as nossas vidas. E dali a gente começou a namorar, né? Então, aí vem a parte da decisão de casar. Aí a Sabrina pode contar melhor essa parte, né? Porque eu insistia muito. Tipo, o Guilherme, acho que ele tomou a decisão primeiro que eu, né? E ele queria muito casar e tudo mais. Eu não que eu não quisesse, mas eu tinha mais medo, né? Mas eu acho que a gente recebe a resposta de que uma coisa deve ser feita, né? Ainda mais uma escolha assim, de casamento, uma escolha mais séria, quando o Senhor ele coloca paz no nosso coração, né? Medo a gente sempre vai ter porque faz parte da carne, mas se você ora para o Senhor e você vê que o Senhor mesmo não vai colocar nenhuma dúvida na sua mente, né? A única pergunta que ele vai te fazer é essa pessoa, né? Que vai te levar para o reino celestial, essa pessoa que vai permanecer firme com você, e você diz que sim, né? Por causa do companheirismo que a gente já tinha, pela amizade que a gente já tinha, então eu recebi como a resposta que eu sim. E até então somos muito felizes juntos, né? Sim. Ela sempre falava, Rosana, pra gente, pessoal, que ela sempre, quando nós conversávamos, ela falou, Sabrina, eu quero muito casar, porque realmente eu acho que um casamento, um namoro sem propósito de casar não é um namoro saudável. Eu pensava sempre dessa forma, porque se os dois não têm uma meta de estarem juntos, claro, não estou falando que você com 2 meses pode ser diferente, né? Eu sempre gosto de pensar, sempre me perguntar quanto tempo você tem que estar pronto para estar casado. Não tem tempo, você que decide. É pessoal. É né? pessoal. Para o Thiago foi 3 meses, e para o Thiago e a Nicole. Para mim e para a Sabrina foram 10 meses. Para outros podem ser diferentes. Pode ser 2, 3 anos. Mas o importante é você estar pronto para realmente assumir esse compromisso. E para nós foi uma decisão muito especial, como também para nós tivemos a decisão de termos um filho agora, né? E o nosso filho já está chegando, Miguel, falta pouco, mas foi uma decisão em conjunto, onde a gente tomou essa decisão porque a gente estava sentindo que a nossa casa estava muito vazia só com nós dois, aí a gente precisava de algum terceiro lá para ficar acordando a gente à noite. Mas acho que o mais especial é casar no templo. Eu acho que jovens, o maior convite que eu tenho para fazer para vocês, e acho que a Sabrina também tenho como foco e como meta procurar árvore. Por que eu falo isso? Porque uma vez eu li um discurso que tinha uma comparação que muitos jovens procuravam sempre flor. Aquele rapaz mais bonito, aquele rapaz mais bacana, mais legal. E às vezes deixavam com que, não árvore, né, mas deixavam com que o fruto, né, em si, que tem sementes lá dentro, porque às vezes pode ser um fruto meio não tão amarelo, não tão vermelho, não tão bonito assim, mas que ele dá continuidade na geração. Por quê? Porque ele é um portador do sacerdócio, porque ele é um dizimista, trabalhador. Então, às vezes, a gente tem que pensar nessas qualidades, tanto nós como homens, como as mulheres também, procurarem frutos, não procurarem flores, né? Não procurar aquela flor mais linda do jardim, né? Tem que procurar realmente um fruto que possa fazer com que você possa estar no templo. Acho que isso que fez a diferença em nossas vidas, porque eu e ela nós estávamos com a recomendação ativa e nós podíamos frequentar o templo. Então, isso fez total diferença, né? Se você hoje não tem uma investidura ainda no templo,
não quer servir uma missão, isso para as moças, né? Procurem um homem que tenha uma recomendação digna, uma recomendação ativa e que esteja frequentando o templo e frequente com ele o batistério. E se prepare para entrar no templo também. Acho que esse é o maior conselho que nós podíamos dar, né, irmão? Uhum. E para nós é uma grande honra podemos desfrutar de termos sido selados pelo poder do sacerdócio e temos a nossa família eterna, eu, a Sabrina e o Miguel, né? E os futuros que vão vir depois do Miguel. Queria prestar um testemunho sobre de que eu sei que realmente o Senhor ele nos ama muito e que ele quer que nós possamos ter as famílias eternas e que nós temos que fazer a diferença em nossas vidas. E como a Rosana falou, uma parte da Travou. o discurso de Elder Altdorf, ele fala assim, então, a gente primeiro nós temos que nos olhar no espelho e tentarmos resolver as pendências que nós temos na nossa vida para realmente encontrarmos uma pessoa que vai nos ajudar. E esse testemunho eu gostaria de compartilhar em nome de Jesus Cristo também. Quer prestar testemunho? Parece um testemunho de que quando a gente faz escolhas certas, né, no namoro, né, a gente tem... como é que a gente fala? Nunca menos peço começo mais simples. Não, começar certo para terminar eterno. Então, se você faz escolhas, isso, começa certo e termina eterno. Então, fazer escolhas certas para que tudo possa ser eterno, né? E esse é o meu testemunho em nome de Jesus também. Amém. Obrigada, Guilherme, Sabrina, pela participação de vocês. Foi lindo. Parabéns aí pelo Guilherme. Gabriel, que é Miguel. Mesmo nome do meu neto. Sabrina deixou pôr Guilherme. Hã? Falei, a Sabrina não me deixou colocar Guilherme. Tá. Guilherme Júnior? Não, vai ser Miguel. Mas eu queria que fosse Guilherme, mas ela não quis. Já tem um. Aí fica igual. Guilherme Filho. Tô brincando. Mas parabéns pela decisão de vocês. Realmente eu posso também prestar o meu testemunho de que as famílias podem ser eternas e que traz muitas realizações. Como eu disse, né, numa aula passada, às vezes a gente pensa, nossa, filho dá trabalho, é muita responsabilidade. Mas olha, as alegrias que um filho traz, elas atingem no fundo da alma da gente. Olhar para aquela criança, quando é um bebê, é a coisa mais linda, vai crescendo, vai progredindo, vai tendo sonhos, e depois se casa e nos dá netos, é muito bom. É muito bom, peço meu testemunho para vocês, tá bom? Sobre isso, sobre a família, que realmente o Senhor, ele precisa ser realmente o principal personagem do nosso casamento. Então, quando a gente for tomar uma decisão, realmente perguntar, é a vontade de Deus, né? Tanto para os que vão casar, para os que estão casados também. Às vezes tem algum desentendimento, né? E aí a gente pergunta se é a vontade de Deus que eu responda de tal forma, ou que eu tenha uma ação, agir, né, de tal forma. É sempre assim que vai dar certo e tudo se resolve. É muito bom ter alguém, sabe, para quem rir, para quem chorar, alguém para você pegar na mão e seguir junto. Quando eu vejo um casal junto de mão dada, eu vejo realmente, principalmente na igreja, né? Eu vejo a perfeição ali. Eu acredito que o casamento, ele traz isso para a gente, traz a perfeição, porque o que falta, às vezes, num, o outro completa. Então, nós não precisamos competir. Nós somos realmente um completando o outro aí e seguindo junto pela estrada da vida. É esse testemunho que eu deixo, é essa aula, em nome de Jesus Cristo também. Amém. Tá, agora, no caso, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos aqui na aula. Também muito obrigada, professora, pela aula. E já quero deixar um convite para vocês, né, para a próxima aula que a gente vai ter, né, para a gente poder se preparar até lá, para que a gente consiga, né, ter o espírito durante a semana para a gente poder estudar na semana que vem. Agora, a última oração vai ser feita pela Fabiana.
Tá bom, gente. Vou fazer. Amado Pai Celestial, obrigado por essa aula maravilhosa que tivemos. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado a respeito do casamento e de como pode ser eterno, Pai. Obrigado por essas bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Por favor, pedimos a sua bênção para que as pessoas, para que esses jovens que aqui estão, Pai, possam buscar com toda a diligência, Pai, e possam alcançar um casamento eterno um dia. E nós que já somos casados, que possamos nos manter comprometidos e buscando chegar um dia à vossa presença em família. Nós o amamos e pedimos as vossas bênçãos por esse dia. Fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Rosana. Tchau, tchau. Obrigado. Próxima aula aí, espero vocês. Boa semana. Boa semana também. Tchau. Obrigada, tchau. Semana, tchau, tchau. Beijão.